Boa noite, meu nome é Cristiane, eu sou professora do Departamento de Demografia e Ciências Atuariais da UFRN, sou atuária e sou demógrafa. Tenho trabalhado já há alguns anos com esses dois temas e conciliado esses dois temas nas minhas pesquisas. E eu gostaria de falar com vocês aqui hoje um pouquinho sobre a demografia e ciências atuariais, como que essas duas áreas conversam e conversam muito bem, e também um pouquinho sobre as coisas que eu tenho feito. Certo? Bem, então, calma aí. Bem, então, primeiro, falando aqui sobre a importância das premissas atuariais, eu não poderia voltar um pouquinho no que é, assim, o cerne das ciências atuariais. E, então, identificar como que as premissas demográficas, principalmente, estão relacionadas com isso. Esse gráficozinho, ele apresenta muito bem aquilo que é as ciências atuariais, porque nós temos aqui uma linha do tempo e nós temos no eixo Y o valor financeiro. E a atuária trabalha muito bem com essas duas variáveis. Eu tenho aqui o esquema de uma previdência, em que nós temos momentos diferentes de pagamento de contribuição e momentos de pagamento de benefício. Para fazer cálculos atuariais, o que nós fazemos? Nós trazemos essas contribuições a um determinado momento do tempo, estes benefícios ao mesmo momento do tempo. Por quê? Eu não posso comparar valores monetários em momentos diferentes do tempo, porque o dinheiro tem valor no tempo. Eu tenho que compará-los em um mesmo momento do tempo. Então, eu trago a valor presente tanto os valores das contribuições quanto dos benefícios, e só então eu comparo. Aqui, se a gente estivesse falando de saúde, nós estaríamos falando do pagamento de mensalidades e depois de um outro conjunto de pagamentos que seria o pagamento aí talvez das indenizações, o pagamento dos tratamentos, dos serviços de saúde. Se nós estamos falando de seguro, nós temos aí o pagamento dos prêmios e dos sinistros. Então, não importa em qual área da atuária a gente está trabalhando, se nós temos pagamentos em momentos diferentes do tempo e em direções diferentes, nós podemos atribuir a isso cálculos atuariais. E para esses cálculos atuariais, nós trazemos estes conjuntos de pagamento a valor presente. Bem, um administrador, um economista, um computador também faz esse tipo de cálculo financeiro de trazer a valor presente, utilizando a rentabilidade. Mas nós, atuários, além de considerar o valor do dinheiro no tempo, consideramos também a probabilidade do pagamento ser realizado ou não. Então, quando a gente junta essas duas coisas, nós estamos fazendo aqui um cálculo atuarial, ok? E para saber qual é essa probabilidade do pagamento acontecer ou não, nós precisamos assumir algumas premissas atuariais. E muitas vezes essas premissas são do tipo demográficas. Nós também utilizamos outros tipos de recursos. Na verdade, depende muito de qual é o nosso objeto. Quando nós estamos lidando com vidas humanas, a ciência que estuda e tem modelos que ajudam a explicar comportamentos humanos, eventos relacionados a humanos, é a demografia. Então, nós utilizamos muitas técnicas demográficas. Se nós estamos tratando de algumas coisas que são bens, que são coisas que não têm um comportamento como o comportamento humano, muitas vezes nós utilizamos de técnicas e modelos estatísticos. Então, é o nosso objeto, é o que nós queremos modelar que vai definir muitas vezes qual é a técnica que vai ser utilizada. E eu já adianto que modelos estatísticos muitas vezes não dão conta do comportamento humano. Por exemplo, comportamento de mortalidade. Já tentou-se estimar várias e várias funções que modelem a mortalidade humana para todas as idades, para todos os sexos, e a gente não consegue encontrar uma única função. Daí a necessidade de utilizar modelos que são modelos demográficos. A mesma coisa para vários outros tipos de funções relacionadas a comportamento humano. Daí a importância, a tão grande importância da demografia nas ciências atuariais e como que essas duas áreas conversam também. Certo? Bem, vamos passar aqui e ver quais seriam, por exemplo, algumas dessas funções.
Vamos pensar na equação fundamental da demografia e em plano previdenciário também. Primeiro, a equação fundamental da demografia. Nós temos que a população em um momento t é igual à população no momento zero, mais os nascimentos, menos os mortos, mais os que imigraram, menos os que imigraram. Bem, essa é a equação fundamental da demografia. E nós podemos utilizar essa equação também nas ciências atuariais. Como que ficaria, por exemplo, para um plano previdenciário? Nós, primeiramente, podemos dividir a população de um plano previdenciário entre população de contribuintes e população de beneficiários. Se a gente pegar a população de contribuintes, dentro dessa equação, nós temos que a população de contribuintes em um tempo t é igual à população no tempo anterior zero, mais os nascimentos, que seriam as entradas na instituição ou no plano, dependendo do tipo de plano que eu tenho, né? Se eu tenho um plano complementar, as entradas elas são facultativas. Se elas são relacionadas, se elas são de uma entidade fechada, muitas vezes elas são relacionadas à entrada na empresa. Se a gente está tratando de um RPPS, as entradas se dão com a contratação, que muitas vezes depende de concurso. Isso é algo também que a gente tem que modelar. Muitas vezes é necessário modelar como que as pessoas ingressam no plano para ver a solvência, para analisar a solvência. Porque algumas modelagens, eu vou falar disso um pouco mais à frente, mas algumas modelagens de métodos de financiamento consideram entrada constante de novos indivíduos no plano, certo? E nós precisamos, então, modelar como é a natalidade dos planos, ou seja, a entrada de novos segurados nos planos previdenciários, né? E interessante notar que estes segurados não necessariamente nascem com idade zero, como na população como um todo, as pessoas nascem com a idade zero. Mas no plano previdenciário, elas nascem com a idade de entrada do plano, né? Elas nascem com tempo zero de contribuição, mas elas nascem com alguma idade biológica. E não são todas as pessoas que têm a mesma idade. Então, a gente também tem que modelar aqui a forma como se nascem pessoas nesse novo plano. Bem, nós temos que modelar também a mortalidade, que no caso dos contribuintes, seriam as pessoas que saem da situação de contribuinte. As pessoas podem sair por morte, por invalidez, por demissão, por exoneração, por aposentadoria. Não necessariamente aqui o decremento é a mortalidade, porque as pessoas também podem sair por aposentadoria, né? Exatamente porque elas sobreviveram até alcançar a aposentadoria. Então, nós precisamos modelar, e muitas vezes, para modelar essa saída da situação de contribuinte, nós utilizamos tabelas de múltiplos decrementos. Por quê? Aqui nós temos múltiplas possibilidades de saída, não simplesmente a saída por morte. Uma outra coisa que nós precisamos considerar é a migração dentro da Previdência, né? Então, nós estamos aqui trazendo alguns conceitos que são ainda pouco explorados, mas que já são previstos por lei. Por exemplo, nas entidades de previdência complementar, nós temos a figura da portabilidade, né? A pessoa pode estar em um plano e migrar para um outro plano por portabilidade, levando todos os recursos de um plano para outro. E nós temos, então, que modelar essa portabilidade, nós temos que incluir isso nos nossos planos, né? Isso pode ser, quando a pessoa sai de um plano, ela emigra, quando ela entra no plano, ela imigra para aquele plano. E dentro da figura do RPPS, que são os regimes próprios de previdência social, que gerem a previdência dos servidores públicos, nós temos também a figura de mudança de regime, né? O indivíduo ele pode, por exemplo, trabalhar em um município, passar no outro concurso, e trabalhar no estado, ou ir trabalhar para a federação, para a União, ou para um outro estado, ou para um outro município. E os recursos eles devem ser transpostos de um RPPS para o outro RPPS por meio da compensação previdenciária. E ainda que não seja entre RPPS, os recursos eles devem ser compensados pela compensação previdenciária do INSS para o RPPS. Por exemplo,
um indivíduo trabalhou durante 10 anos na iniciativa privada, depois ele foi para o serviço público. No serviço público, ele está vinculado a um RPPS. Bem, então, nesse caso, o INSS, para o qual ele contribuiu durante 10 anos, teria que passar parte do benefício devido a esse segurado para o RPPS pagar aqueles benefícios. Então, vejam aí a importância de nós considerarmos as migrações dentro dos planos previdenciários, principalmente no que a gente trata aqui das relações da população de contribuintes. Ok? Se a gente está falando de beneficiários, ou seja, aquelas pessoas que já começaram a receber benefícios, nós não temos mais as possibilidades de migração, mas nós continuamos tendo possibilidades de nascimento e possibilidades de saída da população, possibilidades de entrada e possibilidades de saída. Quando que uma pessoa deixa de receber benefício? Quando que ela sai da população de beneficiários? Seja por morte ou pelo fim do período de recebimento do benefício. Okay? Então, ela pode sobreviver, mas acabou o período de recebimento do benefício, não vai mais receber o benefício. Ou pela morte. Lembrando que a morte ela pode dar origem a um novo benefício. Então, uma pessoa pode entrar na situação de beneficiário em decorrência da morte de um outro. É o que acontece, por exemplo, com o recebimento de pensões. O que gera o início de uma pensão é a morte de um titular. Então, pode ter benefício sendo iniciado pela morte do titular. Ou pode ter benefício também iniciado por invalidez, aposentadoria. Eu coloco esses benefícios porque são os principais relacionados à previdência, RPPS ou previdência complementar, mas nós temos também outros tipos de benefício que o atuário gere, que o atuário ajuda a gerir, que o atuário calcula, que seguem também a mesma lógica. Né? Nós temos entradas na população, nós temos saídas da população. Dificilmente a gente consegue um modelo estatístico para modelar esse tipo de comportamento, então a gente tem que recorrer a modelos demográficos para esse tipo de comportamento e nós incluímos tudo isso dentro da nossa modelagem, certo? Bem, então, para a previdência, eu trouxe aqui para vocês o que seriam as premissas atuariais que nós precisamos assumir para fazer os cálculos relativos à previdência. Temos algumas premissas que são econômicas, como a rentabilidade, por exemplo, o crescimento da remuneração, e outras premissas que são premissas demográficas, como, por exemplo, a probabilidade de morrer, de ficar inválido, dado que está inválido, a probabilidade de morte daquele inválido, que é diferente da mortalidade geral para as pessoas que não são inválidas, já que os inválidos geralmente têm algumas doenças que aceleram aí o processo de mortalidade, certo? Premissas de rotatividade, que tem a ver com como que as pessoas entram e saem do plano de uma empresa. Premissas sobre a possibilidade de aposentadoria, né? Como que as pessoas se aposentam, a elegibilidade à aposentadoria. E tratando-se de pensões, nós precisamos também de premissas sobre a probabilidade de ter cônjuge, de ter filho, a idade do cônjuge, a idade do filho. Muitos atuários trabalham com família padrão, outros trabalham com probabilidades diferentes para cada idade. Bem, existem diferentes modelagens e tudo isso é discutido à luz de comportamentos que são demográficos. E nós temos aí um comportamento demográfico em modificação. As famílias brasileiras, as famílias mundiais, elas estão em período de modificação. Nós estamos passando por uma transição demográfica que se reflete também numa transição comportamental. A formação e configuração das famílias muda no decorrer do tempo e nós devemos também incorporar isso nos nossos cálculos previdenciários, certo? Bem, falamos aqui de algumas premissas, mas é importante falar também, né, de alguns regimes financeiros que são muito relacionados o regime financeiro que nós escolhemos afeta também a forma de cálculo que nós vamos fazer relacionados aos sistemas previdenciários, aos regimes previdenciários, e a demografia afeta de forma diferente cada um dos regimes financeiros. Pensando aí na repartição simples. O que é repartição simples? É um regime em que as pessoas que estão atualmente contribuindo contribuem para pagar o benefício das pessoas que já estão aposentadas. Nesse regime não existe formação de reserva. Então, nós precisamos muito
de um conhecimento demográfico. Porque é a estrutura populacional que vai dar sustentação para esses regimes. A estrutura de número de contribuintes em relação ao número de beneficiários que vai definir se esse sistema é solvente ou se ele não é solvente. E mais uma vez, aqui, muito mais do que conhecer a forma como a população se reproduz, a gente tem que conhecer como a população daqueles trabalhadores se reproduz. Se a gente está tratando do regime geral, nós podemos pensar em como todos os trabalhadores do Brasil, ou melhor, nós podemos pensar, por exemplo, na formalização dos trabalhadores do Brasil. Então, não basta ter gente nascida que cresceu e alcançou a idade adulta para trabalhar. Temos que pensar em como que essas pessoas se formalizam dentro do mercado de trabalho, se elas conseguem emprego, se elas não conseguem emprego. Porque é a partir do momento que se começa a contribuir formalmente é que se tem uma mudança na população de contribuintes desse regime previdenciário. E a possibilidade de ter benefícios é que aumenta ou diminui a população de beneficiários no regime geral. Se a gente está tratando de regimes próprios, ou seja, de regimes específicos para servidores públicos, é o aumento ou diminuição da população de servidores públicos que vai, em um regime de repartição, estar relacionado com a solvência ou não daquele regime. Nós temos atualmente no Brasil um sistema, uma situação de muita dificuldade fiscal por parte dos entes federativos, sejam estados, sejam municípios, de pagar os benefícios para os servidores. Nessa situação, é complicado manter a folha de pagamento e contratar novos servidores. Não contratando novos servidores, se os RPPS estão estruturados no sistema de repartição simples, eles vão ter problemas de solvência. Então, reparem, mais do que pensar em como a população se reproduz, é preciso pensar em como a população de trabalhadores daquele setor ou daquele ente federativo ou daquela população, daquela empresa se reproduz para a gente conseguir pensar na solvência, que é a capacidade de pagamento dos benefícios daquele sistema previdenciário, daquele regime previdenciário, daquela entidade de previdência complementar que seja. Okay? A mesma coisa para os beneficiários, está muito ligada à população que compõe aqueles planos. Okay? Na capitalização, nós temos uma situação bem diferente, porque nós temos uma situação em que as pessoas, no decorrer da sua vida laborativa, contribuem formando um saldo de contas, formando um montante financeiro capaz de, no decorrer do tempo, pagar os benefícios por um longo prazo, por um prazo maior do que simplesmente se colocasse o dinheiro debaixo do colchão, se não tivesse a rentabilidade, né? Então, pela rentabilidade, faz com que esses recursos aumentem mais do que se não tivesse a rentabilidade, para utilizá-los futuramente para o pagamento dos benefícios. Ok? Esse é o sistema de capitalização. Dependendo do sistema de capitalização que a gente tem a demografia atuando de uma forma diferente. Primeiro, a mortalidade nos ajuda a definir quanto tempo deve durar esse período de pagamento de benefícios. Nós temos também a mortalidade definindo se os indivíduos vão estar aqui realizando o pagamento das contribuições ou não. Se existe muita rotatividade, se existe pouca rotatividade, mortalidade, invalidez, isso tudo altera o período aqui de pagamento das contribuições. Nós temos também dentro de um mesmo plano pessoas que entraram em períodos diferentes e que podem formar, portanto, submassas dentro daquele plano diferentes. E eu posso gerir essas submassas de forma diferente, já que elas têm comportamentos populacionais diferentes também. Então, o tempo inteiro, mesmo em planos capitalizados, nós precisamos de modelos que sejam modelos demográficos. Certo? E, por fim, nos RPPS, nós temos a figura da segregação de massas. O que é isso? No início, os RPPS criados foram um sistema de repartição. E agora os RPPS devem ser no regime de capitalização. Os RPPS que estavam em repartição precisam transitar para a capitalização. Há, então, a divisão da população por meio de uma data, define-se uma data,
quem entrou antes de uma determinada data está na repartição, quem entrou depois está na capitalização, e são geridos 2 fundos diferentes dentro de um mesmo RPPS. E a sustentabilidade disso vai depender também da população que faz parte destes fundos, né, da estrutura de salários, dos concursos públicos. Então, nós precisamos aí o tempo todo analisar a configuração populacional da massa de servidores para definir se aquele plano está, aquele RPPS, ele está solvente ou não está solvente dentro do fundo previdenciário, dentro do fundo financeiro, né, que seriam aí o fundo de repartição ou o fundo de capitalização, porque nós temos aí diferentes situações dentro de um mesmo RPPS e diferentes formas como a demografia atua em um mesmo RPPS, certo? Agora ainda com essa possibilidade de alíquotas progressivas, que tem se discutido muito nos RPPS, já se começou a adotar em alguns, nós temos também que verificar como que os salários afetam a composição salarial de quem vai contribuir ou quem não vai contribuir sobre determinada alíquota. Então, uma premissa que antes era uma premissa financeira passou a influenciar a composição dos contribuintes para cada alíquota. Então, nós ainda temos que considerar, dentro de modelos demográficos, o efeito financeiro da taxa de aumento salarial, que é mais uma premissa aí que a gente trabalha. Certo? Bem, rapidamente, como que isso pode ser trabalhado, né, dentro do curso de Ciências Atuariais? Na UFRN, nós temos componentes curriculares específicos para isso. Né? Nós temos um componente curricular específico para estudo de premissas atuariais. E nós temos vários outros em que se estuda essa relação entre a demografia e a atuária, porque nós precisamos dos modelos demográficos, e não só modelos, também da teoria demográfica, porque o modelo está embasado em uma teoria, e nós construímos tudo com esse embasamento teórico. Né? Nós construímos novas hipóteses, nós construímos novas modelagens com base nesse embasamento teórico. Então, nós temos várias disciplinas para analisar, para aprofundar o estudo da relação, o estudo dessas premissas atuariais e o estudo de aspectos demográficos dentro de todos os cálculos atuariais que nós fazemos, procurando analisar não só o quantitativo, mas os efeitos sociais das escolhas que são feitas. Nós temos também vários projetos de pesquisa e extensão. Como nós estamos no Departamento de Demografia e Ciências Atuariais da UFRN, temos uma interação muito forte com a demografia, que tem o curso de mestrado e doutorado e vários projetos de pesquisas relacionados à demografia. Então, os nossos alunos eles têm a oportunidade de participar também desses projetos, não só de pesquisa, como também de extensão, assim como nós temos projetos de extensão de ciências atuariais que envolvem também muita demografia, como um projeto que eu participo, que eu vou falar mais um pouquinho à frente. Eu publiquei recentemente o livro Premissas Atuariais em Planos Previdenciários, é uma visão atuarial demográfica. Nesse livro, eu detalho muito dessas relações que eu comecei a apresentar aqui para vocês, analisando premissa por premissa, né, de constituição de família, de mortalidade, de invalidez, de entrada de novos segurados, todas essas premissas de uma forma bem detalhada. Acho que o livro com maior detalhe sobre premissas demográficas é esse, em planos previdenciários. Então, a gente explora bem isso, mas também exploramos a questão da modelagem, né, de como são feitos os regimes financeiros, de como são definidos os regimes financeiros e a relação da demografia com esses regimes financeiros, da demografia de cada plano com esses regimes financeiros. E, por fim, eu queria apresentar para vocês o meu projeto. Né? A gente tem trabalhado já há alguns anos, desde 2016, com o desenvolvimento do SADPREV, que é um simulador atuarial demográfico para RPPS. E dentro desse simulador, nós utilizamos muito dessa teoria demográfica, inclusive com diferentes mortalidades, diferentes níveis e estruturas de mortalidade para grupos diferentes de categorias de RPPS. Nós fizemos todo um estudo para embasar a categorização desses RPPS, construir tábuas específicas para servidores públicos especificamente, e poder utilizar. Então, vocês podem utilizar dados reais ou dados fictícios, que nós temos também
algumas populações fictícias bem representativas dos RPPS daquela categoria, ou vocês podem utilizar dados reais, carregar aqui, só buscando os dados, para saber a formatação dos dados, vir aqui em sobre dados reais e ver como deve ser a formatação desses dados, quais são as informações essenciais para fazer os cálculos, fazer essas simulações. Para saber o grupo de RPPS, que talvez aquele RPPS que você queira simular pertence, basta vir aqui, tem umas dicasinhas de como descobrir o grupo, né? Então, vocês podem aqui carregar os dados reais e fazer a simulação da realidade previdenciária, número de contribuintes, de beneficiários, por tipo de benefício, como está a situação daquele RPPS no decorrer de 50 anos. Bem, está disponível online, se vocês quiserem saber mais, basta acessar aqui o nosso site, certo? Aproveitei para fazer essa propaganda, o projeto está realmente muito interessante e é um ótimo exemplo de como demografia e ciências atuariais estão estritamente ligados. Muito obrigada, é só.